fala uma coisa, na tua dissertação você fala na ciência enigmática, o discurso sobre o inefável. Fala um pouquinho sobre isso. Essa é uma parte interessante que a gente encontrou, né? Quando eu fui pesquisar sobre a infinidade do universo, no pensamento dele, né? Interessado sobre como, se ele seria, então, se ele seria o primeiro a ser do Ocidente, né? Da cristandade, né? Da época ali, a afirmar a infinidade do universo. Isso era o meu interesse. Se ele já tinha afirmado isso antes de Giordano, né? Você fala bastante do Giordano Bruno. O seu interesse inicial foi pelo Giordano? Sim. Não, eu me interessava muito pela essa questão da revolução científica, né? E como que se chegou, né? E aí eu fui pesquisar as origens da revolução científica. O Giordano, ele viveu no século XVI, foi? Foi no século XVI. Ele morre em 1600. Morre em 1600, então foi no século XV que ele viveu? Não, 1500 a 1600, é do século XVI. Ele morre queimado, né, na fogueira. Queimado na fogueira. Por esses mesmos motivos. Interessante, uma das coisas interessantes, né? É isso, por ele, esses dois motivos estavam lá, que é dois motivos que o próprio Nicolau de Cusa chegou a ser vice-papa, né? Ele foi muito longe na carreira dele, ele virou cardeal, depois ele virou legado papal, depois ele se torna vigário-geral da igreja em 458, e as teses deles era, né, que o universo é ilimitado e que existem limitados planetas no universo com limitadas formas de vida, né, nesses planetas também. William, vou fazer um parênteses. Isso aí eu sabia que você ia tocar nisso, eu já andei lendo a respeito disso. Eu fico imaginando como é que no século XV, um cara perceber que o universo era ilimitado. Eu entrevistei aqui no canal, se você procurar aí, você vai ver uma entrevista com um astrofísico, que fez mestrado e doutorado estudando estrelas e, por tabela, o universo. Está aí no canal. Ele é da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu gosto muito de astronomia. Eu já fiz cursos com astrofísicos que estiveram na NASA, eu acompanho canais sérios aqui, e hoje, assim, é claro e cristalino, através da ciência, a percepção de que o universo a estrela mais distante que se conhece é aquela cuja luz consegue sair dela e chegar até a Terra. Quer dizer que depois dela não se sabe o que tem. E é uma distância assim, imensa. Como é que esses caras lá do século XV e XVI perceberam que o universo ele era ilimitado? Na verdade, eles chegaram a afirmar ou fizeram suposições? O Nicolau de Cusa, ele afirmou ou fez suposições? Exatamente, eu queria chegar aí. Né? A ciência enigmática é uma forma de se discursar sobre algo que a gente provavelmente nunca terá o conhecimento final daquilo. Isso que é uma coisa bem interessante. E aí, essa concepção de que o universo é infinito ela decorre de uma concepção metafísica de Deus. Ora, se Deus é infinito, ele tem uma potência infinita, né? Um universo finito seria contraditório com uma potência infinita de Deus. E isso principalmente em Giordano, né? Em Giordano. O Giordano Bruno, ele era platonista, metafísico e platonista. É uma questão complicada isso. Eu estou jogando uma casca de banana para você. Não, mas legal, no bom sentido, sei que você vai bater bola sobre isso. É assim, mesmo porque a gente não tem que dar resposta, né? A gente está aqui para bater bola e é bem interessante. Estou muito curioso com as suas pesquisas, muito.
achando bem legal. Exatamente. E aí, ele era ou não era? Ele era um neoplatônico, por extensão, platônico. Ele namorou com a, a, a lógica do Aristóteles. Como é que foi isso? Como é que o Giordano Bruno e o Nicolau de Cusa tratavam essas questões? Exatamente. O Giordano, ele tem no livro Infinito Universo e os Mundos, ele tem uma distinção entre Deus e universo, que é a mesma distinção entre causa e causado. Só que o efeito de uma potência infinita, para ele, não pode ser finito, de jeito nenhum. Então, até então, no neoplatonismo, se acreditava que, né, até em Tomás, e Nicolau vai ser o primeiro a começar a modificar essa concepção, né, que a matéria, que o universo é um composto, forma e matéria. E, então, a gente tinha o aristotelismo, né, então a forma, ao delimitar a matéria, ela não deixa o universo infinito. Resumindo, assim, muito basicamente, né, assim, para a gente entender. É impossível a gente falar algo que tem forma e não tem, e é infinito. E a questão do tempo? Ele trata da questão do Aí, tempo, né? aí, a matéria, ela é uma infinidade, que é essa infinidade por privação, que é uma coisa que vem lá do platonismo, continua no aristotelismo, e a forma é o que dá, né, que limita a matéria. Então, isso, na racionalidade grega, né, levou aí a Aristóteles concebeu um universo finito, porque tinha que ter uma forma, né? Já que ele é composto de matéria e forma. E então seria impossível se dar uma infinidade em ato do universo, porque seria contraditório. Isso que ele critica na escola eleática, né, de Melisso, critica a posição de Melisso, por ele, enfim, afirmar, segundo Aristóteles, que o rem, o uno, é infinito, ou seja, que o ser é infinito, que é uma contradição para o Aristóteles, tá? E aí ele utiliza a própria concepção dele para criticar os outros, né? E aí Nicolau de Cusa ele começa a fazer ele começa a mudar um pouco os termos aí. E aí surge a noção de universo. Nicolau não é mais a noção de mundo que é para Aristóteles. Mundo para Aristóteles é um corpo. Corpo é um composto, né? Matéria e forma. E a noção de universo por Nicolau é a relacionalidade entre as coisas, né, que existem. Então, essa relacionalidade já não é mais uma substância. Né? Ele muda a ontologia dele, né? Ele cria uma nova ontologia, que é uma ontologia da relação, que é a gente conceber o universo como uma relacionalidade entre os entes. E aí, a gente, segundo ele, essa relação ela se dá infinitamente entre as coisas no tempo, como o senhor falou, né? Uma decorre da outra, né? Eternamente. E aí, quando ele chega na questão, tudo bem, mas existe um fim para o universo, para o cosmos, para o universo, sei lá que seja, né? E Nicolau, ele chega aí numa aporia. Se, né, uma aporia e justamente essa aporia complica em relação aos dogmas da igreja. Se ele afirma que o universo é infinito, ele está afirmando que o universo é infinito em ato, e isso é uma característica de Deus, então ele cai em panteísmo. Se ele afirma que ele é finito, ele cai em problemas, certos problemas, e dizer, então tá,
Então, Deus é onipotente e cria o universo finito, né? Ele poderia fazer, mas não fez, né? E aí a teologia anterior a Nicolau afirmava que existem, né? Então duas infinidades. O que o Deus poderia fazer, o que ele escolheu. Ele escolheu livremente tornar o universo finito para ele, né? Então, o meu mestrado surge aí nesse embate, nessa questão, porque vários pesquisadores sobre Nicolau afirmam, não, o Nicolau não deu esse passo além de falar que o universo é infinito, né? Quem deu esse passo foi o Giordano, e por isso que ele foi acusado de panteísmo e foi queimado na fogueira. O Giordano falou que o universo era finito. Infinito em ato. Ah, tá. O Giordano dá esse passo. E o Nicolau, ele não deu esse passo, não falou que era infinito. No primeiro livro, ele segue Tomás de Aquino, ele fala da infinidade privativa da matéria e a infinidade negativa de Deus. Deus é infinito, não porque porque ele é transcendente, ele está além da manifestação, além do cosmos, né? Além do mundo. E aí, no primeiro livro, parece que ele ainda não rompe com essas duas definições da escolástica, da infinidade negativa e privativa. Só que aí a gente fica confuso com o Nicolau, que às vezes ele chama o universo de finito e às vezes ele chama o universo de limitado. Ele dá umas navegadas entre o aristotelismo e o platonismo? Exatamente. E aí é uma complicação, é muito difícil. E aí no meu mestrado eu tento mostrar esse problema na concepção de Nicolau, né, do universo. E aí, como o Corrêa, ele tem um livro interessante, chama Do Universo Finito. Esqueci o nome, perdão, gente. Tem problema não, tem problema não. Que é um estudo clássico sobre essa questão, né, de quem foi o primeiro a afirmar a infinidade do universo. Ele defende que é Giordano, que aí Nicolau ele fala que o universo é indeterminado, a gente não vai saber falar. Ficou em cima do muro ele. Ficou em cima do muro. Não é quem ficou em cima do muro. Não. Aí que tá. Para Nicolau, o universo não é o mesmo que Deus, e o universo também não é um outro que Deus. O que é? Para que é? Aí que tá. Esse é o grande problema que vem lá de Plotino, né? Proclo. É a mesma coisa, assim. Se a gente falar que o universo está separado de Deus é contraditório falar que Deus é infinito. Que o universo seria um limite para Deus. Uhum. Ele seria demarcado de Deus. E ao demarcar-se de Deus, ele seria um limite. Ao falar que o universo é infinito, esse é a grande aporia que ele está trabalhando aí, que ele está tentando pensar. E agora, aí, desculpa fazer só um parênteses. Dá para entender porque é que o Spinoza falou de um Deus panteísta, né? Então, muitos também discutem, será que Spinoza é panteísta ou ele continua nessa... Todo mundo assim, acha que acha que não é. Exatamente. Essa é uma... Mas a filosofia é isso mesmo. É justamente a possibilidade de trazer inquietações, repensar o conhecimento anterior e não necessariamente trazer respostas definitivas. Isso é filosofia pura. Exatamente. Aí que surge o discurso enigmático. A ciência enigmática para Nicolau é a gente criar símbolos para representar essa indeterminação, essa forma de
assim, ele vai falar assim, pela razão, o homem não consegue chegar a essa questão. Então, aí ele vai se desprender da escolástica. Essa que é a grande questão, que Nicolau representa uma ruptura, então, uma volta ao neoplatonismo, uma ruptura com a escolástica, assim, mais radical, né? A gente pode fazer um discurso analógico sobre Deus, só que temos que ter a contraparte da teologia negativa, né?